Muito bem, pessoal, estamos ao vivo na nossa live diária. Muito bem, estamos ao vivo, vou esperar o Instagram chamar as pessoas. A live hoje vai ser prevenção de lesão por pressão. Só um instantinho, tô fixando o tema. Ei, Thaisa, seja bem-vinda. Você me ligou e você tá na casa do vovô, me ligou, tá? Fala com ele que daqui a pouco eu retorno. Muito bem, pessoal, vamos começar hoje. A gente vai falar sobre um tema também muito importante, que é a prevenção de lesão por pressão. A gente fala que são as escaras, né? Que às vezes acomete alguns pacientes. Vamos esperar mais um pouquinho. Ontem a live foi super legal, né? A gente falou sobre a prevenção, né, de risco de quedas. E hoje a gente vai falar um pouquinho de prevenção, né, de lesões, principalmente para os nossos idosos, tá? A grande questão quando a gente vai falar de lesão por pressão está relacionado à imobilidade, ou seja, o idoso que para, né, de se movimentar, que para de se locomover. O idoso que para de se locomover, tá? Então, normalmente é muito triste, né, quando a gente vê um paciente acamado e as pessoas falam assim, não tem muito o que fazer, né, com esse idoso. Então, a gente, nesse momento, né, a grande oportunidade da gente a gente olhar, né, abrir um pouco o nosso horizonte, né, e ver que realmente há muito o que fazer, porque a imobilidade, né, gera imobilidade. Então, cada vez mais o idoso, ele tem um pouquinho mais de comprometimento na sua capacidade de se locomover, a gente vai ver que existem vários graus de mobilidade. Cada vez mais que a gente deixa esse idoso restrito, ele vai perdendo a sua capacidade de locomoção, tá? Deixa eu só esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem para eu continuar. De uma certa forma, né, a gente vê, né, que essa imobilidade, na maioria das vezes, ela tem um fator, na verdade, multifatorial, né? O que acontece com essa parte multifatorial? Ela pode decorrer de problemas que a gente fala de causas agudas e causas crônicas. Então, quando a gente pensa em causas agudas, a gente pode pensar no paciente que está internado, né? Por exemplo, que houve uma queda, né? Como a gente falou ontem, essa queda houve um traumatismo, houve por exemplo, o osso acabou quebrando o osso, né? E esse idoso acabou ficando restrito ao leito. E a partir disso gera muitas consequências que eu vou citar aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para você, cuidador, tenha compaixão das pessoas que você cuida, tá? Vou falar agora para cuidador profissional. As pessoas que você cuida, né, que estão restritas ao leito. Por quê? Na maioria das vezes, essas pessoas estão sofrendo bastante. Imagina você, né? Totalmente deitado. Oi, vô, seja bem-vindo. Se eu me ligou aqui, daqui a pouco eu te retorno, tá bom? Seja bem-vinda, Dulcineia. A gente está falando aqui de prevenção de lesão por pressão. Então, assim, eu peço muito, né, o seu cuidado, tá, cuidador? Para quando eu for cuidar de uma pessoa que está acamada, né, que você redobre sua atenção. Principalmente daquelas pessoas que não conseguem se comunicar, tá? Por quê? Essas pessoas que estão acamadas, né, quadro demencial mais avançado, essas pessoas, né, normalmente estão sofrendo e não tem como, às vezes, elas se comunicar, se expressar, né? Então, às vezes, estão sentindo um pouco de dor, estão sofrendo e a gente às vezes, não está dando, né, o mínimo de suporte para aliviar o sofrimento dela. Às vezes, a gente não consegue tratar, tá? Mas aliviar o sofrimento, aliviar a dor, nós conseguimos, tá bom? Seja por formas, seja bem-vindo, Luiz Fernando, seja por formas,
né, que a gente fala não medicamentosas, que eu vou explicar muito aqui. Então, por exemplo, paciente deitado com lençol dobrado em cima. Imagina você deitado, tá bom? Deitado por, às vezes 10, 12 horas numa dobra de lençol. O sofrimento que não é isso, tá bom? Então, assim, precisa de uma atenção muito redobrada do cuidador para esses pequenos detalhes que fazem muita diferença na hora do cuidado desse paciente, principalmente que está acamado, ok? Então, pessoal, a gente vai pensar nas causas, né, de imobilidade. A gente estava falando de causas agudas que podem ser relacionadas por exemplo, traumatismo, paciente idoso que cai, idoso que se fragiliza por uma fratura, né, então acaba ficando restrito ao leito. Às vezes paciente, né, com AVC, ou paciente com algumas descompensações cardíacas, né, respiratórias, que tem que ficar um pouco mais restrito. A gente tem que pensar nas causas crônicas também, né? Então, paciente que está evoluindo com quadro de demência, né, de Alzheimer, um quadro de Parkinson, né, que às vezes precisa de uma total dependência, né, do cuidador. Então, isso acaba que restringe muito esse paciente. E é até interessante, né? Cerca de 30 a 40%, né, estava estudando, revendo a literatura, 30 a 40% dos pacientes, né, que acabam se internando, eles podem evoluir com alguma síndrome de imobilidade e ficarem restritos aos leitos. Então, por isso que é muito importante, né, igual a gente falou ontem, de prevenção de quedas, tudo que a gente possa fazer para que esse idoso evite internar, né, evite ser submetido a algum processo de cirurgia. Isso é muito importante para a gente manter esses idosos autônomos e independentes, que é a nossa proposta aqui, tá? Quando a gente vai pensar com pacientes com... Seja bem-vinda, Rosilene. O Luiz Fernando falou que me assistiu na live da Rosilene, né? Foi ótima a live. Quando a gente vai pensar nesse idoso que está sofrendo com lesão por pressão, ou seja, o que é isso? É o idoso que está deitado, né, na cama, restrito ao leito, restrito na cama, né? E que por ficar muito tempo na mesma posição, acaba machucando a pele. Eu trouxe até um exemplo aqui da maçã. Então, por exemplo, essa maçã aqui, ela tem um machucadinho. Tá? Porque essa maçã estava muito tempo na mesma posição, tá? E o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, aqui tem um ossinho, né? Imagina esse ossinho sendo pressionado por vários dias, por várias horas, por vários dias. O que acontece? Essa pressão que acontece principalmente nas superfícies que tem osso, né, que acaba, por exemplo, quando a gente deita de lado, né? Aí tem a parte do quadril, que tem um osso ali, uma protuberância óssea, né? Tem a parte do ombro, tem a parte do cotovelo, tem a parte do pé. Que toda vez que tem essa preeminência óssea, que fica sendo comprimida, né? Comprimindo a pele sobre a superfície, se a gente não mudar esse paciente de leito, de decúbito, que a gente fala, não mudar esse paciente de um lado para o outro, né, de cerca de 2 em 2 horas, no máximo de 3 em 3 horas, acontece o mesmo que aconteceu com a maçã, tá? Esse machucadinho aqui. Porque a redução na compressão é o que acontece, ó, quando a gente comprime, essa parte ficou branca, né? Então a redução de circulação naquele lugar, como não chega sangue, diminui o aporte de oxigênio, diminui o aporte de nutrientes, e acaba que essa pele que não recebeu o fluxo sanguíneo com os nutrientes, ela acaba sendo, né, perdendo a vitalidade dela, acaba morrendo as células, e nisso gerando, né, um processo que a gente fala de necrose, que é o que aconteceu aqui com essa maçã. Ficou muito tempo na mesma posição. Isso acontece muito, muito, muito com os nossos pacientes. E na maioria das vezes, por negligência. Isso é muito sério, muito sério. Eu acho que é uma das coisas que mais me dói quando a gente vê um paciente por má assistência, totalmente dependente de cuidados, acamado, né? Que ele não
não recebe os cuidados básicos. Então, por exemplo, o paciente está sentindo dor porque ele não mudaram esse paciente de decúbito. Isso é inadmissível. Tá? Outra coisa, o paciente às vezes fica morrendo de sede, porque às vezes se esquece de dar água para o paciente. Isso é inadmissível, obviamente, né? Tem alguns momentos, por prescrição médica, né, a gente tem que restringir a hidratação, isso acontece. Mas os pacientes que às vezes estão em casa, né, sem nenhuma restrição da alimentação, sem nenhuma restrição hídrica de água, né, às vezes ele passa dias sem tomar água, fica o dia na mesma posição, né, às vezes no quarto quente, né, sem ventilação, aí ele sem trocar a fralda desse paciente, então esse paciente ele fica na mesma posição, suando com fralda suja. Isso vai levar acometimento na pele, vai levar dermatite, vai levar infecção, vai levar inflamação, sofrimento desse paciente. Então, assim, eu peço, por favor, você cuidador, seja familiar, seja profissional, você que está cuidando de um paciente que está totalmente dependente de você, assim, é o momento de você redobrar a atenção, olhar os mínimos detalhes. Por exemplo, às vezes o paciente ele tá usando sonda vesical, tá? Para liberar o xixi, que às vezes uma das complicações da mobilidade, eu vou falar aqui, é a restrição, né, a dificuldade do paciente fazer xixi, acaba acumulando urina na bexiga, a gente tem que passar uma sondinha. Aí às vezes a sondinha fica, tá? Seja bem-vinda, Elisete. Aí a gente está falando sobre prevenção de lesão por pressão. Aí esse paciente ele fica com sonda, tá? Aí o que acontece? Essa sonda fica retida às vezes 24 horas, às vezes fica uma sonda de longo prazo. Aí essa sonda tá lá na uretra, né, do paciente, seja homem, seja mulher. Aí essa sonda tá machucando a região íntima do homem ou a região íntima da mulher. Aí às vezes essa sonda tá em cima da perna do paciente. Então, assim, imagina o desconforto desse paciente com essa sonda, tá? Durante o dia, o paciente que tá com restrição importante de mobilidade, não consegue mexer, tá com lençol muito mal colocado, tá? Então tá com dobra de lençol, tá com sonda em cima, às vezes tá com dieta, né? Dieta interal que a gente coloca no nariz, coloca, né, pra gente receber o aporte de nutriente. Aí essa sonda tá toda embolada, né? Tá machucando esse paciente. Às vezes o paciente deita, a sonda tá aqui no rosto, né? Machucando. Então, assim, tudo aquilo que a gente for colocar, né? A gente for colocar no paciente, tentando melhorar, né? De suporte, seja com sonda, né? Seja o oxigênio, né? Que às vezes a gente coloca também, aí fica, né? Em volta da orelha. Quantas vezes eu não vi, tá? Necrose, machucado na pele, né? Desse catéter nasal. Porque aí às vezes coloca até uns esparadrapos, né? Assim, ontem eu falei que chinelo do mal e chinelo havaiano, tá? Agora o que eu vou falar é muito importante. Gente, evitem o esparadrapo, por favor. Por quê? A pele do idoso é uma pele muito mais fina, tá? Então, assim, você colocar um esparadrapo na pele do idoso, acabou. Pra tirar aquilo, assim, é uma tristeza. Quantas vezes eu vejo assim, o idoso, já no hospital, idoso com a pele, né, machucada por conta de esparadrapo, tá bom? Então, assim, por favor, né, joga fora o esparadrapo. Obviamente tem suas indicações, né? Mas, assim, evitar na pele do idoso, tá bom? Então, assim, quando a gente vê um idoso acamado, a gente tem que pensar em algumas complicações. Por exemplo, quando a gente pensa um idoso acamado, que ele está deitado de barriga para cima 12 horas por dia, o que vai acontecer no pulmão dele? Automaticamente, esse idoso acamado, ele tem uma maior expansão do volume, ele não consegue puxar tanto o ar como a gente puxa quando a gente está sentado. Isso automaticamente vai acumulando secreção nesse pulmão, diminui. Às vezes o idoso quer tossir para liberar essa secreção, ele não consegue. Então é muito importante nesse momento, né, a fisioterapia nos ajudar para fazer a mobilização torácica, para ajudar a liberar essa secreção do pulmão. Além disso, né, a gente tem a compressão, da mesma forma que tem a compressão da pele, né, gerando essas lesões no pulmão também, né.
o tecido do pulmão, né? O pulmão em si, ele acaba ficando comprimido, a gente fala atelectasias, né? Isso também dificulta a respiração do paciente. Então, por isso que precisa de 2 em 2, de 3 em 3 horas no máximo, movimentar esse paciente, né, para ajudar a abrir esse pulmão, expandir esse pulmão. Um segundo momento, uma segunda parte, né, que a gente fala de complicação, é a parte do sistema digestivo, né? Imagina você deitado o dia inteiro, né? Então, isso automaticamente vai diminuir o processo da digestão, porque é uma das coisas que facilita a digestão, né? Você andar, você movimentar. Então, automaticamente, o paciente ele fica, né, com menos apetite, porque a digestão ela tá mais demorada, né? E outra coisa, mais risco de constipação. Eu já falei um pouquinho nessa aula, mas eu vou, em uma das aulas anteriores, né, mas eu vou falar aqui. A questão da constipação é muito importante, porque se a gente não ajudar esse idoso a evacuar, né, acaba fazendo com que essas fezes fiquem retidas e gere fecaloma, né, que são as fezes empedradas. Então, às vezes, a gente tem que tirar com o dedo mesmo, né, fazer o toque retal, tirar essas pedras, né, é um procedimento muito, muito ruim, né, desconfortável pro idoso, dependendo até de ser cirúrgico. Então, assim, movimentar esse paciente no leito, né, sempre que possível. A gente também às vezes, utilizar de alguns laxativos, né, um laxativo simples que a gente pode fazer em casa. Fazer água de ameixa, né, pegar ameixa, né, com uma água quente, deixar ferventar para essa ameixa derreter e dar um pouquinho de água, se o idoso puder beber, né? Para facilitar com que a digestão, né? Facilitar que esse intestino funcione, é muito importante, tá? O PJ chegou. Seja bem-vindo, PJ. A questão do sistema urinário que eu falei, né? Às vezes o processo de mobilidade faz com que esse idoso retenha mais a urina. Então, às vezes, a gente vai precisar, né, de utilizar de alguma sonda. Maria das Graças, seja bem-vinda. Questão da musculatura, né? A imobilidade gera perda de massa muscular, tá? Cada dia que o paciente fica imobilizado, é uma perda importante da massa muscular. Eu lembro de um estudo, eu acho que é 10%, mas assim, eu não vou citar valores, não, porque eu não lembro com muita precisão, mas é uma quantidade considerável de massa muscular que se perde por dia quando o paciente está acamado, principalmente em CTI, tá? E acaba também, né, quando a gente comprime, a gente fica comprimindo sempre a mesma região, acaba que a gente tem lesão de alguns nervos, né, gerando algumas neuropatias. Isso é muito sério, às vezes irreversível, tá bom? Então, assim, às vezes a imobilidade ela não pode ser evitada, né? Mas sempre tem o que fazer. Esse é o ponto-chave, né? A gente olha um idoso deitado na cama. Todo mundo pensa assim, nossa, que dor, né? Nossa, que dor, né? Tadinho, já não tem muito o que fazer, mas não. A visão que eu quero que vocês tenham é que a gente tem muito o que fazer. Temos muito o que observar, né? A atenção é o principal, mais uma vez falando, né? É a principal característica de um bom cuidador, tá? Então, eu quero trazer de forma prática para vocês uma classificação, porque toda vez que a gente fala, né, de imobilidade, a gente pensa no paciente acamado, mas existem algumas classificações de mobilidade, que vai de mobilidade grau 1 até o grau 5, tá? Então, só para dar, né, essa informação teórica, tá? Teórico-prática, para que vocês, né, possam compreender um pouco melhor esse paciente que vocês estão atendendo, tá? Então, como é que a gente classifica esse idoso? Através de 5 parâmetros. Primeiro, se ele deambula, se ele anda. Segundo, se ele é capaz de fazer transferência. O que é isso? Ele está sentado de um lugar e vai para outro. Por exemplo, está sentado na cama e consegue levantar e caminhar para sentar no sofá. Isso chama transferência, tá? Terceiro, se ele é capaz de ficar sentado sozinho, sustentando o tronco, né? Porque às vezes o paciente senta e cai, né? Não, esse é o paciente que senta e sustenta o tronco.
O quarto, o paciente consegue sozinho, deitado, né, virar de um lado para o outro. Ele não sustenta o tronco, mas ele vira de um lado para o outro. E o segundo e o quinto ponto, né, o paciente que fica deitado, ele só consegue movimentar os membros, seja os braços e as pernas, tá? Seja bem-vinda, Maria. Então, o paciente grau 1, ele é um paciente que ele só não consegue andar, tá? Andar, assim, a longas distâncias, né? Ele necessita de suporte para a locomoção, ou seja, ele anda com dificuldade, tá? Com andador, cadeira de rodas, mas ele consegue se levantar, tá? Ele consegue se levantar, mas precisa de ajuda, de bengala, de um andador, tá? E consegue permanecer sentado sem ajuda. O paciente grau 2, ele é capaz de permanecer sentado sem suporte nenhum, sem ajuda, de movimentar os braços, mas ele não é capaz de levantar da cadeira e de permanecer em pé sem nenhum auxílio, tá? O paciente grau 3, com a mobilidade grau 3, ele rola na cama, tá? Ou seja, ele muda de decúbito, ele muda de lado e consegue movimentar os membros. Então, nessa fase, paciente grau 3, realmente a gente considera esse paciente acamado, tá? A partir do grau 3. E o grau 4, né? Grau 4. O idoso não é capaz de mudar, né, da cama para a cadeira, né? Não é capaz de fazer transferência, nem sustentar o tronco, tá? Na posição sentada. Mas ele consegue com dificuldade movimentar os membros, mas não muda de lado, tá? E o grau 5, né, que a gente fala que é mobilidade total, ele não consegue realizar nenhum movimento, inclusive os membros, ele não consegue movimentar os braços nem as pernas. Normalmente a gente pensa, né, o paciente acamado, o nosso estereótipo, né, o paciente grau 5, né, totalmente independente, não consegue movimentar nem os braços, mas a partir do grau 3, né, a gente já consegue considerar esse paciente acamado. Gostaria, né, caso algum de vocês tenha algum paciente que precise de cuidados, que está dependendo do seu cuidado, né, só para me falar se é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 ou 5, né, porque eu posso dar algumas orientações um pouco mais específicas. Nesse caso, né, a gente utiliza muito da ajuda da fisioterapia, porque para cada grau a gente tem indicação de exercícios específicos, né? Então, por exemplo, o paciente grau 1, que ele consegue mudar de lugar, ele se senta sozinho, né? Ele muda de lado na cama, ele só precisa de um pouco de ajuda para caminhar, né? Seja com bengala, ou com andador, ou alguma pessoa do lado. E a abordagem dele é diferente de uma pessoa totalmente acamada. Então, assim, a gente consegue fazer uma atividade física, né, mais supervisionada, com possibilidades, né, de movimentação de braços, de perna, de melhorar a capacidade aeróbica desse paciente, ao contrário do paciente totalmente acamado, né, que normalmente são exercícios mais passivos que a gente fala, né, que precisa de uma pessoa, né, para abrir os braços, né, fazer o movimento de flexão das pernas, para preservar ao máximo essa musculatura, tá bom? Um outro ponto que a gente tem que falar são dos cuidados da pele, né? Então, eu trouxe a maçã, mais uma vez. Esse machucadinho aqui, às vezes, acontece com a pele. Então, assim, a pele, na maioria das vezes, a lesão que acontece é por fricção. Então, tá lá. Paciente, tranquilo, deitado. Aí, resolve que é hora de trocar a fralda do paciente, né? Então, o que acontece? Esse paciente, na hora de trocar a fralda, às vezes não tem um lençol, normalmente a gente coloca um lençol para ajudar nessa mudança de decúbito, a gente puxa a perna do paciente, né? A perna do paciente, e nisso vai friccionando a pele. Nessa fricção, às vezes a pele está seca, né? Ou às vezes a pele está muito úmida de calor, isso acaba rasgando a pele. E, infelizmente, não é algo incomum de acontecer, tá? Então, assim, quais são as prevenções principais, né, que a gente tem que fazer para cuidar da pele desse idoso? Primeira coisa, a observação.
todos os dias, tá, cuidador? Olhar a pele toda do paciente, né? Olhar o pé, olhar se tem algum machucadinho no pé, olhar nas dobras, porque às vezes está calor, né? Sua e começa a ter uma dermatitezinha. O fato, né? Só o fato do paciente ficar imobilizado, ele tem, principalmente dependendo da doença dele, ele tem a tendência de ficar mais rígido, né? Às vezes é difícil abrir o braço do paciente, às vezes é difícil abrir a perna do paciente. Então, essa rigidez a gente consegue trabalhar com alguns medicamentos, mas principalmente a ajuda da fisioterapia, tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer, né, é hidratar a pele desse paciente, mas não massagear, ponto importante, não massagear regiões de proeminência óssea, tá? Porque às vezes o cuidador vai na maior da boa intenção, tá? Na maior da boa intenção, passar um creme, né, depois do banho principalmente, né? O paciente tomou banho e é bom passar hidratante, tá, pessoal? Depois do banho, deixando a pele um pouquinho mais úmida, tá? Aí vai passar hidratante e vai aproveitar para fazer uma massagem, né? Aí começa a friccionar a pele em região de proeminência óssea. Isso na maioria das vezes pode gerar alguma rachadura, algum machucado, tá? Então, passar hidratante com muito cuidado. A questão da mudança de decúbito que eu queria falar é o seguinte, às vezes a pessoa não entendeu, tá? Vamos supor que o paciente está deitado de barriga para baixo e agora são 3 horas da tarde, tá? Então, o que eu recomendo? Colocar no celular alarme de 2 em 2 horas, tá? Pra quê? Pra quando deu 5 horas da tarde, eu vou combinar. Toda vez que tá 5 horas da tarde, eu vou virar esse paciente pro lado esquerdo, tá? Aí depois deu 7 horas da noite, vou virar pro lado direito. Deu 9 horas da noite, eu vou às vezes, dependendo do paciente, eu posso colocar de barriga para baixo, mas tudo tem que ser avaliado antes, tá? Então, a cada 2 horas, de 3 em 3 horas, mudar esse paciente de lugar, de lado, tá? Outra coisa, usar, pessoal, de almofada, tá? Então, por exemplo, se o paciente está de lado, a gente vai ver que o joelho fica em contato, um joelho com o outro, né? Então, pessoal, o joelho é basicamente osso puro, né? Então, osso no osso, aquela pele começa a ficar vermelha, né? Então, assim, a dica maior, né? Pele um pouquinho vermelho já é sinal de que essa pele pode estar em sofrimento. Então, precisa de ser avaliado por algum especialista, né? Um enfermeiro, algum médico, né? Que está acompanhando esse paciente. Assim, o mais importante do cuidador, né? É observar que teve alteração, tá? Para comunicar. Então, essa pele um pouquinho vermelha já pode ser sinal de que essa pele está em sofrimento, que a gente precisa, às vezes, de intervir. Quanto mais cedo intervir, é melhor. Por quê? Olha só. Vocês estão vendo aqui que essa maçã começou a machucar a pele, né? E tem uma área de necrose aqui. Essa área é preta, tá? Isso acontece também na nossa pele. Então, às vezes, o paciente tá com um pontinho pretinho, né? Que às vezes é uma lesão que tá ali há muito tempo. Passa despercebido por um cuidador, por um familiar. Quando a gente vai ver aquele pontinho pretinho, tá muito profundo, às vezes chegando até no osso. Então, assim, a lesão por pressão na pele é tão séria, né? Que pode levar a infecções graves, levar a infecção generalizada, esse paciente pode morrer por septicemia, né, por infecção generalizada. Então, pessoal, por isso que é muito importante, né? Eu queria trazer para vocês isso, que, assim, se puder levar só uma coisa dessa live, começou a cuidar do paciente, né? Todos os dias chegou para cuidar do seu pai, do seu avô, olha a pele dele, né? Tira um tempinho para fazer uma vistoria na pele toda, né? Na frente, do lado, na região de dobra, região atrás, porque se tiver uma área vermelha, pode ser sinal de sofrimento da pele, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Lourdes, seja bem-vinda. Tem alguma dúvida? Estou à disposição aqui, tá? Uma coisa importante, tá? Cuidado, cortar as unhas,
porque às vezes numa dessas de pegar, manipular o paciente, né, pode arranhar, machucar a pele, é muito importante. Um ponto importante também, né, para deixar a pele do idoso hidratada, não só a hidratação, que é importante, mas também ingesta de água, dependendo aí de como foi a recomendação médica, né, é importante, né, dar um pouquinho de água para esse idoso, né, de tempos em tempos, tá? Tem idosos que aceitam mais água, tem idosos que não aceitam, né? A gente já falou um pouquinho disso. Agora no frio, pessoal, banho super quente para idoso, tá? Isso também deixa a pele muito mais ressecada, deixa a pele muito mais fragilizada, tomar cuidado com a temperatura. Então, às vezes, as pessoas assim, vou fazer o escalda-pés, né, para deixar o idoso mais tranquilo. Tomar cuidado também com o tempo que vai deixar esse pé na água, tá? Porque pode deixar a pele muito mais macia, mais fácil, né, de gerar algum machucado, tá bom? E realmente, pessoal, é questão de observar, tá? Pensar sempre o que eu posso fazer para esse idoso hoje, né? Esse idoso acamado, qual conforto que eu posso dar para ele, tá bom? Eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. Seja bem-vinda, Helena, tá? Que Deus abençoe. Vamos sempre pensar no tratar, se possível, dar conforto sempre, cuidar sempre, tá bom? Então é isso, pessoal, que Deus nos abençoe e até a próxima.